Agora está gravando. Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindes. E hoje nós temos uma participante especial em nossa Tem balbúrdia. visita! Tem visita. Gente, se comporta, Renata. Temos companhia hoje. Vou me comportar. Diz a pessoa que tá no chão da sala, né? Sim, gente, eu permaneço no chão da sala, tá? Meu estúdio ainda está em reforma no momento desta gravação, então eu permaneço sentada no chão da sala, me apoiando no sofá. Chique. Chique, por que não? Não é mesmo? Gente, hoje nós temos uma participante em nossa balbúrdia, em nosso pequeno esbar. A Juliana Não? Já errei. Givisiez. Estamos com a Juliana do Drink com Crime, gente. Seja muito bem-vinda, Ju. Olá, gente. Obrigada. A Ju tem um lugar especial nesse podcast. No nosso coração, sim. Claro, sim. Não só no nosso coração, mas nesse podcast também, na história do podcast, porque ela é ouvinte desde que a gente era tudo mato. E ela foi a nossa primeira catarceira. Assim que a gente lançou o Catarse, ela assinou. E ela permanece nos apoiando e sendo nossa agora amiga e parceira de podcast, nossa parceira de trabalho. Sim, e eu aprendi muito com Pátria, porque a forma com que eu conto de histórias, com que eu faço os roteiros é totalmente inspirada em vocês, sabe? Acho que se vocês não existissem, eu não teria um podcast, porque eu não saberia como fazer um podcast, porque realmente eu sou muito fã. Assim a tia chora. Sou muito fã de vocês, menina, de verdade. Admiro muito o trabalho de vocês. Acho que vocês são maravilhosos. Pra mim, vocês são o melhor podcast que existe, tá? Muito melhor que o meu, muito melhor que todos. Vocês estão de parabéns, maravilhosos. Ai, gente. A gente fica emocionada. É isso, agora vamos chorar. Adeus, acabou aqui. Muito obrigada, Ju. É um prazer ter você aqui. Você é sempre bem-vinda. Você já conhece a casa é sua. Você pode falar o que você quiser, militar, contar piada, contar experiências pessoais, xingar quem você quiser xingar. E sinta-se em casa. E venda seu peixe. Que dia que sai o seu podcast? Como que é seu podcast? Fala do seu podcast. Conta de onde, tudo. Tudo. Onde eles acham, onde eles apoiam. Obrigada, meninas, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu participo do Drink com Crime, junto com a Carla Moraes. E o nosso podcast é semanal, os episódios vão ao ar toda terça-feira. E quem nos apoiar, também acima de R$10, também tem um episódio exclusivo. Então, nos apoiem pela Aurelo. E apoiem o Pátria Amada também, assim como eu, que é maravilhoso. Exatamente. Aí, gente, vocês podem nos ouvir de segunda e ouvir o Drink com Crime na terça, já tomando um drink, porque passou segunda, já é socialmente aceitável. Exatamente, gente. Não só socialmente aceitável, em muitas situações necessário tomar um drink já na terça-feira. Sim. E, gente, falando na Carla também, se vocês ainda não ouviram, vá ouvir o caso Lucas Terra. A Carla faz esse podcast, um podcast sério, maravilhoso, e que é atual, né? O caso acabou de ser julgado, os pastores foram condenados, então é um caso que está na mídia. E a Carla acabou de fazer o 10º episódio, né, com a conclusão do caso. Então vai lá, apoia, sabe, compartilha nas suas redes sociais, dá uma força pra Carla, porque o trabalho dela é incrível naquele podcast. E vale a pena, gente, vale a pena conferir. Pois sim. Da Carla e da Daiane Polizel, do Composição de um Crime, que também é maravilhosa. E as duas fazem um trabalho maravilhoso, gente. Ouçam sim. Bom, gente, falando de drink, falando de crime, o nosso caso de hoje tem um drink temático. Não sei se vocês conhecem, eu não conhecia. É um drink icônico nos Estados Unidos que chama The Black Tooth Green.
Que seria o sorriso do dente preto. Olha! É uma combinação de Crown Royal, Seagram 7 e com splash de Coca-Cola. É basicamente uísque pra caralho e Coca-Cola. 2 uísques diferentes misturados, Coca-Cola e gelo. Nossa! Gente, eu tô de ressaca hoje. Essa conversa já me deu uma queimação no estômago. No Drink com Crime, a gente dá receitas de drink. Então, hoje teremos uma receita da Renata Schmidt. Renata, compartilhe com a gente. Pessoal, uma receita minha, não. É uma receita que eu estou trazendo de Seagram 7 com outro whisky que eu já esqueci. Crown Royal e o splash de Coca-Cola. A Coca-Cola falam que é só o suficiente para deixar o drink preto. Para dar o nome, para ficar parecido com o nome The Black Tooth Green. E se você é fã de Pantera, você já sabe o caso que eu vou trazer, porque esse é o drink que foi criado pelo Dimebag Darrell, que era o guitarrista do Pantera. E esse era o drink dele. Era o drink que ele pedia em todo lugar, seja gravando, se apresentando, enfim. E a gente tá fazendo um especial, né? Nós, em parceria com o Drink com Crime, um especial de crimes do universo do metal. Então a gente começa com esse caso que é considerado, até hoje, uma das maiores tragédias da cena do metal no mundo, assim. Então se preparem, gente, porque olha, hoje o que a gente vai ter? A gente vai ter um pouquinho de música, se você é um Pátria Mother fã de rock, você vai se divertir um pouquinho. A gente vai ter polêmica, a gente vai ter treta, a gente vai ter um vilão que chama Crazy Nate. Então assim, vai ter um pouco de tudo, vai ser uma viagem. Eu gostei do Crazy Nate. Eu não sei, eu acho que você já sabe que vai dar tudo errado quando o seu apelido é Crazy Nate, sabe? Então. É tipo. Ele já é tipo Bob the Drag Queen, ele já diz a que veio, sabe? Crazy Exatamente. Nate. Eu gostei do nome, tá, gente? Da pessoa eu não gosto, não sei. Enfim, eu acho que assim, o consenso que a gente vai chegar nesse episódio é que todo mundo vai odiar o Phil Anselmo. As suas opiniões sobre o Crazy Nate podem divergir, mas o ódio ao Phil Anselmo segue o mesmo. Se você gosta dele, eu não vou dizer pra você parar de ouvir, mas assim, escute nossos argumentos. Talvez você termine esse episódio concordando com a gente. Talvez não, e se você discordar e tiver uma opinião válida que não seja, mas eu gosto dele, você coloca aquela opinião pra gente. Se sua opinião for só, eu gosto dele, pode colocar também, porque dá engajamento pra gente, mas a gente não vai levá-la em consideração. E assim, gente, vamos lembrar de uma coisa. Todas essas celebridades, nossos ídolos, gente que a gente gosta, que a gente admira pela arte, pelo que eles fazem, essas são seres humanos. São seres humanos complexos e são seres humanos problemáticos. Todo mundo é problemático, todo mundo tem uma opinião bosta, entendeu? Não interessa, pode ser a maior fada sensata 23 horas do dia. Tem aquela uma opinião ali que você vai falar, é uma opinião bosta. Todo mundo tem uma opinião bosta, todo mundo faz merda e todo mundo é problemático. E eu acho que se você é mulher e você gosta de homem, se você tem ídolos homens, você sabe que é furada. Sim. Você sabe que é a maior furada, porque você tem que torcer pro seu ídolo não ser pedófilo, estuprador, assediador. Gente, olha os meus ídolos. Só uma lista pequena dos meus ídolos que eu perdi. Dave Chappelle, Louis C.K., Kanye West. Tipo, são homens que eu não posso mais, entendeu? Não posso mais gostar. Então, gostar de homem é sempre uma furada. Mas se você continuar, se você gosta, se a música, né, faz sentido pra você, se você gosta da música, tem uma conexão, se você tem uma conexão com a música, com a arte dele, não tem problema gostar dele, gente. É só saber que ele é problemático e que gostar de homem é assim, é furada. Guarda a sua opinião e vamos ver se você mantém ela até o final do episódio. Vamos lá. Eu odeio ele, então eu não tô, eu já tô vindo com ódio já. Então mas tá tô bom. falando, se você gosta da arte, da música, é igual gostar de Harry Potter. Se aquilo significa alguma coisa pra você, não se sinta mal de gostar. Sim. Porque gostar de homem é furada, gente. Sim, não, é real. E a gente vai falar um pouco disso também, porque, enfim, eu não vou mais dar spoiler, eu vou pular pras minhas fontes. Ju, você já é de casa, é a sua segunda collab conosquinha, né? Com certeza. Então você já sabe, me corta a hora que você quiser, conta das suas experiências com Pantera. Eu tive uma fase Pantera, acho que todo mundo teve uma fase Pantera na vida, se você é um jovem rockista, mas vamos lá, minhas fontes são um canal do YouTube que chama Mirror Mind, eles fizeram, realmente é um documentário praticamente que eles fizeram, é muito bom, recomendo. Uma matéria da revista Rolling Stone, outra da revista Rock Celebrities, o site da MTV, uma matéria da Loudwire,
a página Metal Fandom Wiki do Pantera e uma matéria do Whiplash. Então, a maior parte das fontes é de rock mesmo. Só o Mirror Mind que é de True Crime. Mas beleza. Vamos contar a história de Dimebag Darrell e do Vinnie Abbott também, porque não tem como, né? Ou vamos lá. O Dimebag Darrell nasceu... O nome dele, na verdade, era Darrell Lance Abbott. Obviamente, ele não nasceu se chamando Dimebag, né? Ele nasceu em 20 de agosto de 66 em Dallas, no Texas. E ele era filho do Jerry Abbott. O Jerry Abbott é um compositor e produtor de música country. A mãe deles é a Carolyn Abbott, que era cantora de country e musicista. Ou seja, era uma família musical, gente. Não tinha muito como. Se você não conhece muito Pantera, o Vinnie Paul, ele é irmão do Dimebag Darrell. Ele é 2 anos mais velho. Então, os dois cresceram cercados por música. E o Jerry, ele acreditava na música como recurso para as crianças, né, se desenvolverem de uma forma saudável e ficarem longe, tipo, de droga, de violência e afins, né? Que era uma preocupação que penso que se você era um pai texano dos anos 60, você tinha que ter, né? E eu acho que eles também deviam ter uma paciência do caralho, porque quando o Dimebag e o Vinnie Paul eram crianças, eles tinham acesso a todos os instrumentos musicais que eles tocavam sem parar. Imagina o barulho daquela casa. Nossa. Os vizinhos deviam ficar loucos, né? A sociedade conservadora do Texas devia ficar chocada. Nossa, sim. E eles tentaram todos os instrumentos, eles ficavam lá fazendo barulho em casa. Eu não sei como manter a serenidade, não sei. Mas o Jerry fala que, mano, eles estavam tocando, a hiperatividade deles estava sob controle, e eu sabia que eles não estavam fazendo merda. É um outlet criativo para toda a energia da criança, toda a hiperatividade, tudo. Daí quando a criança vai dormir, ela dorme a noite inteira. Exatamente. Mas eu imagino o barulho, né? Filho e cachorro você tem que deixar cansado. O problema é que eu acho que não existiam, ou já existiam, nem sei, os fones de ouvido que você não escuta nada, né? Os noise cancelling headphones. Não devia existir, se existia não era tão eficiente. Então você tinha que viver bem com o constante barulho da sua casa. Tô imaginando os vizinhos reclamando. Mano, eu não sei onde eles moravam, mas pra dar certo, sem os vizinhos quererem te matar, ou você tinha que ser muita gente boa, o que eu não duvido que o Jerry fosse, a gente vai falar disso mais pra frente, ou você devia morar no meio do mato. Ou todos seus vizinhos deviam ser músicos. Não sei. Eu sei que o Dimebag começou a tocar guitarra com 12 anos. E com 14, ele começou a entrar em competições. Porque falam que quando ele começou a tocar, ele não era muito bom. E é bom falar isso porque tira um pouco aquela lenda de, sabe, a criança prodígio que acham que já pegou a guitarra e já fez um solinho, assim, já caiu no chão. Não. Ele era ruim, mas ele sempre foi muito determinado e ele era apaixonado por música. E essa paixão acompanhou ele pela vida inteira. Então ele começou a tocar, ele pensou, nossa, eu quero tocar guitarra. Por 2 anos era só isso que ele fazia. Todo o tempo livre dele era passado melhorando na guitarra. Com 14 anos, então, ele entrou nas primeiras competições e ele competia contra músicos adultos, tá? Nossa. Ele não tinha idade nem pra dirigir, então o Vinnie Paul tinha que levar ele. O Vinnie Paul na época tinha 16, então o Vinnie Paul tinha que dirigir ele pras competições. O Vinnie Paul já tocava bateria na época. E o Vinnie contou depois que o Dimebag, ele era tão bom que ele começou a vencer todas as competições de guitarra. E aí ele começou a ser proibido de participar, porque ele entrava, a galera falava, não. E aí, como é que eles resolveram, né? Tipo, porque aí os jurados falam, gente, ele quer entrar, ele vai ganhar. Ele já ganhou umas 30 dessas, mas você vai falar pro cara, não entra mais? Ele é uma criança, ele tem 14 anos. Tipo, não vamos desmotivar o menino. Então, sempre que ele entrava, eles chamavam ele pra ser um dos jurados. Pra ele não tirar o lugar de quem tava lá pra competir. É uma ótima solução. O legal é que foi por esforço próprio, né? Porque ele não tinha um talento nato. E isso mostra... Não, foi... que isso... Paixão, foi paixão. Ele amava guitarra e foi bem na época, nos anos 60, que o rock começou a explodir nos Estados Unidos. Então ele passava... O tempo que ele não tava tocando, ele tava estudando guitarristas que ele gostava. Gente, talento é uma coisa rara, viu? Não é assim, a gente acha que talento, que todos esses músicos, assim, eles simplesmente pegaram a guitarra aos 5 anos e começaram a tocar. Na verdade, não, eles passaram anos e anos e anos estudando e se esforçando muito pra saber o que eles sabem. Uma curiosidade, o Tommy Iommi do Ozzy, né, do Black Sabbath, ele era uma inspiração do Dimebag.
E quando você lê na biografia do Ozzy, ele conta que o Tommy Iommi ele é considerado um guitarrista único, mas na verdade não é porque ele tinha um estilo único, é porque ele sofreu um acidente, ele era operário, ele perdeu 2 dedos. E ele teve que aprender a tocar sem as pontas dos dedos. Então o estilo diferente dele não é tipo, nossa, deixa eu inventar uma parada nova. Não, é tipo, eu tenho menos 2 pedaços dos dedos e eu preciso tocar. Então, é bizarro, né? E eu tô chocada que a Renata é cultura do rock, porque eu sou muito fã de Black Sabbath. E eu não sabia disso. Eu sou muito fã de Black Sabbath. Eu escuto muito Black Sabbath. E eu não. Lê a biografia do Ozzy. É muito boa. No final, ele fica meio, tipo... Porque ele parou de usar droga, e aí ele fica meio preach, assim, sabe? Ele fica, gente... Tirando essa parte, é muito interessante. Ele conta da turnê com o Motley Crue, ele conta umas coisas... O Ozzy foi esse maluco vive. Ele soube viver a vida, sabe? Hoje ele tá tranquilão. Nossa, assim, eu queria ser filha do Ozzy. Maravilhoso. Eu queria muito ser filha do Ozzy. Reality show lá do Ozzy. Maravilhoso. Sim. Eu adoro o Ozzy, gente. O Ozzy é um tesouro nacional. Sim. Mas bem, mais ou menos nessa... Aí é que a gente tá nos anos 70, 80, né? No comecinho dos anos 80, o Vinnie Paul tá no 2º ano do ensino médio e ele foi convidado por 2 colegas de escola dele, o Terry Glaze e o Rex Brown, para participar de uma banda. Sabe aquela coisa colegial? Vamos formar uma banda? E aí ele falou, vamos, com a condição de que meu irmão possa entrar também. Na época... O Dimebag tinha 14 anos, ele tava no ensino fundamental ainda. E aí os caras acharam meio lame. O irmãozinho dele tem que entrar? Mas se o irmão dele não entrar, ele não vai entrar e ele tipo, é o melhor baterista que a gente conhece. E aí eles toparam. E aí, a princípio, era pro Terry Glaze, que era o vocalista, e o Dimebag Darrell dividirem a guitarra. E aí o Terry Glaze olhou pra ele e falou, então você faz suporte pra mim, tá? Porque era um moleque de 14 anos. Claro. Aí ele falou, tá bom. Aí o Dimebag fez um solo, eles olharam, ok, então só você toca a guitarra. Eu não tenho o que fazer aqui, sabe? Beleza, muito obrigado. E uma coisa engraçada, gente, essa banda, qual vai ser o nome da banda? Qual vai ser o nome da banda? E eles escolheram o nome Pantera, porque era a palavra em espanhol pra Panther. Esse foi o único critério pro nome da banda. Foi por isso. E, na época, gente, sério, se você pega os primeiros álbuns do Pantera, a inspiração deles era o Motley Crue. Eles queriam ser uma banda de glam metal. Não tem nada a ver Pantera com Motley Crue, gente. Motley Crue é colorido, é calça vermelha justa e o... Eu vou te mandar. Eu vou te mandar. Não, eu vou te mandar a foto, as primeiras fotos de divulgação do Pantera. E você vai dar muita risada, você não vai reconhecer as pessoas. Porque eles estão usando spandex brilhante. Quando eu digo brilhante, eu quero dizer dourado. E eles têm os cabelinhos Motley Crue. Gente, só falta aquela calça justa. Sim, também tem tudo. Gente, eles queriam ser o Motley Crue. Tanto que o nome do Dimebag Darrell, o nome artístico dele na época, era Diamond Darrell. Ele não usava o nome da Dimebag Darrell ainda. Olha, eu ouvi tudo de rock, mas Motley Crue eu sempre achei muito brega. Nossa, Motley Crue é muito ruim, gente. Brega, gente. É brega. E a música, eu não acho a música boa. É terrível, terrível. E eles dão aqueles gritinhos finos. Ai. E, sei lá, eu acho o som ruim, não sei se era o estilo deles, mas parece que eles estão sempre muito longe da música e eles cantam mulher, putaria, É um negocinho assim, sabe? Isso é Motley Crue pra mim. Sei lá, enfim. Mas na época era o som que tava super hype, né? Era Motley Crue, Whitesnake. Era esse tipo de som, então eles queriam ser esse tipo de banda. E, gente, e aí eu acho também que a gente tem que falar essa parte meio motivacional, porque muita gente pensa que Pantera veio com Cowboys from Hell, né? E por que é isso? Porque os primeiros álbuns são tão ruins que eles nem põem na discografia da banda. O primeiro álbum deles saiu em 83 e chamava, peraí, cadê? Metal Magic. Só o nome já é brega, né? Mágica do metal. Já é brega. Gente, a cara do álbum, depois eu vou mandar. Eu vou mandar tudo. Você vai ver antes, Ju, porque eu vou mandar no WhatsApp, mas vocês vão ver a cara dos álbuns nas nossas redes sociais. Gente, não, você escuta, não tem nem disponível. Eu só achei o álbum pra ouvir no YouTube, tipo, álbum inteiro, assim, um álbum de 40 minutos. É um álbum é um grande clichê do glam rock, assim.
Não tem nada de muito criativo, não tem nada... o instrumental é bom, mas é um álbum clichê de glam, gente. É letra de putaria e festa e bebida e mulher. Eram os moleques de 16 anos, sabe? Cantando dessas coisas. Fase tecnobrega. Como é que é a questão do vocalista? Porque o Pantera é vozeirão, sabe? Aquela voz grossa. Então, e o Motley Crue é aquela voz fininha, assim, sabe? O Terry Glaze, que era o vocal, né? Ele é um vocalista de glam. É uma vozinha fina! É assim mesmo! E essa é a banda! Era isso. E assim, eles lançaram todos os álbuns independentes, mas quem ajudava eles era o Jerry, né? O Jerry, pai do Diamond e do Vinny, ele era, né, gente, um produtor de country, mas ele ajudou os filhos dele, ele criou até um selo fantasma de metal, um selo separado do dele, pra não ligar a marca dele com essa gentalha. Tô brincando, não, o termo não é bem essa gentalha, mas ele criou um selo separado do selo dele de country pra divulgar os projetos de rock dos meninos, porque era uma banda de adolescente, gente. Eu entendo, eu achei que ele foi muito gente boa, porque ele deu o tempo dele, ajudou os filhos, divulgou e criou um selo só pra divulgar a banda de rock dos filhos. Eu achei bonitinho. Sim, eu também acho. Mas enfim, eu também entendo ele separado a brand dele, porque realmente não era um som bom, gente. Você entende um mínimo de música, você vai ouvir falar... Eita, melhor não. E aí, gente, o segundo e o terceiro álbuns, que chamam Projects in the Jungle e I Am the Night, foram lançados em 84 e 85, estavam lançando um álbum por ano, gente. E estavam na escola, olha aí. Mas também são muito ruins, gente. Não tem como defender esses álbuns, sabe? São dois álbuns que são grandes clichês do glam metal, tanto em termos de musicalidade quanto em relação a teor e qualidade de letra. E o que faz tudo mudar? O Metallica lança Ride the Lightning em 84/85. Sim, eu conheço essa história. O Metallica, ele muda o cenário do rock, muda. Né? Depois... Ele cria o thrash metal, né? Exatamente. Continua, Renata. Tudo bem. Não, mas é uma história emocionante, né? Porque mudou muitas bandas que a gente conhece hoje, só existem por conta do Metallica. E, mais especificamente, The Ride the Lightning, né? O Ride the Lightning, ele é o segundo álbum do Metallica, foi o álbum que consolidou Metallica como uma das maiores bandas de metal de todos os tempos. E a gente nunca pode afirmar que foi o Metallica que criou o thrash. Porque também tinha a cena inglesa, nunca dá pra gente falar com muita certeza quem criou o quê, né? Mas foi o álbum que colocou o thrash metal no mapa da cena. Popularizou o thrash metal. Sim, que fez com que as pessoas começassem a falar em thrash metal, não só naquele jeito meio diferente de tocar lá dos caras, sabe? Até hoje, Ride the Lightning é considerado um dos melhores álbuns de metal da história. E ele foi gravado em 3 semanas, gente, que eu achei bem incrível. Nossa. E era de uma gravadora independente, então eles não tinham nem muita estrutura. A quantidade de cocaína que tem nesse álbum. Pra gravar em 3 Você semanas. Você bate o álbum, ele cocaína. E acabou sendo um refúgio pra galera do rock que queria algo mais radical. Sim. Porque essa onda do Motley Crue era aquela coisa colorida, sabe? Com as mulheres lá dançando de biquíni, e o Metallica... Era glamourizado, né? E o Metallica levou o rock de volta pro porão, sabe? Aquela coisa porão, exatamente. Todo mundo gritando, rock, revolta, então... Sim, eu também acho que nem todo mundo se identificava com a estética / com as letras também. Pois é, também. Porque nem tudo, sei lá, eu acho que é uma coisa, eu não sei, mas minha opinião, eu acho que às vezes você quer ouvir um rock pra ficar também meio introspectivo, meio pistola com o mundo, e não só quando você quer festar e usar drogas. E o rock é transgressor, a gente tava falando Sim. isso no início da gravação, antes da gravação. Rock é transgressor, você não quer ver gente, tipo, só festando, comendo mulher e cheirando cocaína. Tipo, isso não é transgressor a vida inteira. Isso é pop. Entendeu? Isso é pop, isso tipo... E isso fica velho, né? Você quer ideais, você quer confrontação, você quer ódio, você quer raiva, você quer chocar a sociedade. Exatamente, isso. Se você ficar cantando sobre o quanto você é rico e quantas mulheres você come, isso não é transgressor.
A não ser que você seja do Kiss. Eu passo todos os panos pro Kiss. Porque Detesto o Kiss também. Acho o Kiss horrível. Eu não gosto do som, mas eu acho eles tão fofos. Eles estão lá até hoje fazendo a mesma coisa, sabe? Tipo, com a carinha pintada. Eu não sei. Uma vez eu ouvi que o Kiss parou de fazer sucesso quando eles tiraram a maquiagem, porque eles eram tão feios que quando as pessoas olharam a cara deles, eu quero uma... Eu acho que não é... Eu não sei nem se é uma questão de eles serem bonitos ou não. Eu acho que é uma questão que pra mim aquilo lá era estampado. Pra mim eles são assim, sabe? Sim, nasceram daquele jeito, não né? sei. Nasceu o bebezinho, olha, pintadinha, carinha. Eu não sei lá, eu não sei explicar, mas é que o Kiss, ele me faz rir. É tipo, é palhaço versão metal, sabe? Tipo, a bebê Renata adoraria o Kiss animando a festa dela. É tipo isso. Sim. Mas enfim, voltando, o que né, o Ride the Lightning tem a ver com o Pantera, né? O quê? O que tem a ver foi que o Dimebag e o Vinnie Paul ouviram esse álbum e eles falaram: mano, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente quer fazer, é assim que a gente quer ser. Tipo, a gente tava perdendo muito tempo fazendo o que a gente achava que a gente tinha que fazer pra fazer sucesso, em vez da gente fazer o que a gente gostaria de fazer em termos de música. Então eles tiveram essa epifania, tipo, mano, a gente tem que mudar. O que a gente tá fazendo tá ruim porque a gente não gosta do que a gente está fazendo. A gente só tá fazendo isso porque é o que vende, e não porque é o que a gente curte. Então, tá na hora da gente fazer o que... Esses caras mostraram pra gente que a gente pode fazer o que a gente curte e ainda ser famoso. E aí eles, então beleza. E aí o Vinnie Paul, o Dimebag, que ainda era Diamond Darrell, e o Rex Brown falaram: é esse o som que a gente quer, yay! Só que aí o Terry Glaze disse: não, eu sou um glam metaler purista, eu quero fazer glam rock, eu gostava do que a gente estava fazendo, e se vocês forem mudar os rumos da banda, eu quero sair. Eu vou arrumar uma galera de... E aí eles falaram: bye, Felícia. Vai feliz com a sua calça rosa purpurinada e suas unhas rosa, que a gente vai aqui vestir um black. Sachê away, você e essa sua drag cansada. Você e sua drag cansada. Coitado, o maluco tinha 18 anos, sabe? Já era uma drag cansada, pobre Terry Glaze. Mas pobre Terry Glaze, porque ele deve ter se sentido tipo o Quinto Beatle, sabe? Que saiu porque não quis ir pra Hamburgo. Ai não, gente, Hamburgo não, quero ficar em Liverpool, tô cansado, não quero ir pra Alemanha não. E aí os Beatles estouram, tipo, não! Eu acho que foi essa sensação, porque aí eles precisavam de alguém, eles meio que fizeram tipo, disse que disse, gente, hoje tá precisando de um vocalista, o nosso saiu. Entra Phil Anselmo, que na época era um jovem de 17 anos, recém-saído de Nova Orleans, que ficou sabendo por base da fofoca que a banda tava precisando de novo vocalista. Foi conhecer os caras, a química foi imediata, na época todo mundo queria a mesma coisa, que era fazer um som maneiro. E aí, assim foi criada a formação do Pantera, que ficou famosa e que viria a ser extremamente premiada. E juntos eles lançam um álbum que chama Power Metal, que é uma bosta. Gente, desculpa, gente, eu não queria falar com toda essa ênfase, mas... Não, gente, o nome do álbum é Power Metal e ele é um álbum de Power Metal. Não tem nada a ver com Metallica, nada, parece, se você escuta, parece tipo, sei lá, pega uma banda de qualquer de Power Metal mais ou menos, assim. Era um álbum de Power Metal mesmo, tinha até aqueles que eles cantam, sabe? Tipo, era um Power Metal, assim, era... Mas bem, o Power Metal ele é considerado um álbum de transição, ele não é bom. Realmente Mas assim, ele não é bom, mas ele não é tão ruim quanto os outros álbuns. Ele é um álbum... Como um álbum de Power Metal, ele seria considerado um álbum ok. Não é um Halloween da vida, mas não é tipo, meu Deus, voltei pra garagem, sabe? Volta pro mato. Volta pro mato. Parando pra pensar em tudo isso, eu acho que a gente tem que refletir um pouco sobre a importância de você insistir num sonho mesmo que as coisas não saiam da maneira que você imagina nas primeiras tentativas, sabe? Porque para e pensa, você tem o Metallica que... Eu acho que eles não têm nenhum álbum ruim, tirando o Saint Anger lá, que eles já eram famosos, mas nem vou entrar nesse mérito. Sim. Mas você tem o Metallica que entra na história da cena no segundo álbum. E você tem o Pantera. O Pantera tem 4 álbuns muito ruins que eles nem põem na discografia. Elton John tem 2 álbuns, os 2 primeiros álbuns não fizeram sucesso nenhum. E ele é o Elton John, ele sempre foi talentoso. Exatamente. Então, E assim, eu fico pensando se eles tivessem desistido, porque, gente, são 4 álbuns, são tipo 5 anos mais da vida deles, que eles estavam tentando e não estavam emplacando nada, e aí entra um integrante novo, agora vai, não foi. Enfim,
Gente, se você tem um sonho, isso é uma coisa que você adora fazer, é uma coisa que, tipo, é um trabalho, mas também te faz feliz, insista. Porque pode demorar um álbum, mas pode demorar 5. Que foi o caso do Pantera. Porque é aí que, em 1990, nasce Cowboys from Hell. Que é maravilhoso, eu amo, gente. Eu já Esse álbum é maravilhoso, eu não tenho nem... É muito bom, maravilhoso. É muito bom, é muito bom. É maravilhoso esse álbum. O Cowboys from Hell, de uma forma bem similar ao que aconteceu com o Ride the Lightning, ele revolucionou a cena do metal dos anos 90. Eles conseguiram criar um gênero completamente novo. O Cowboys from Hell é considerado o primeiro álbum de groove metal da história. Sim. Ok. O groove metal, ele é um estilo que é considerado uma mistura do thrash metal, só que com os riffs um pouco mais lentos. E isso, os riffs, o groove metal existe por conta do Dimebag Darrell. Porque o Dimebag conseguia pegar um riff do Metallica, por exemplo, e deixar ele mais lento, só que mais pesado. Ok. E essa musicalidade e esse protagonismo da guitarra que fazem do groove metal um estilo único. Então, assim, demorou, mas eles criaram uma coisa completamente nova que também entrou pra história da cena, né? Então, que bom que eles não largaram mão no quarto álbum por cansaço ou tristeza, ou whatever, enfim. Não desista. Não desista. E foi a partir daí que até aí o Jerry ainda era empresário da banda. E eu achei isso muito bacana da parte dele. Por quê? Cowboys from Hell poderia deixar esse cara milionário. Sim. Mas ele olhou e ele falou, eu não tenho capacidade como manager pra colocar vocês onde vocês merecem estar. Porque essa não é minha cena, eu não entendo de rock. Eu sou um cara de country. Precisava de alguém com experiência. Então, eu não tenho experiência nesse mercado. Então, vocês estão crescendo muito e vocês precisam crescer com alguém que saiba o que tá fazendo, que não você eu. Então, ele abriu mão de agenciar os filhos, que é uma coisa que se mais pais tivessem a visão de fazer, a gente teria menos criança problemática de Hollywood. Mas, enfim. Ele passou, então, o bastão pro Walter O'Brien, que já tinha experiência com bandas de rock, conhecia muito bem a cena. Então, com o O'Brien, a banda decolou completamente, assim, foi só a ladeira acima. O próximo álbum deles, que chama Vulgar Display of Power, é considerado até hoje o melhor álbum do Pantera. Recebeu disco de platina duplo, com mais de 2 milhões de cópias vendidas, o que hoje não parece muita coisa, mas vamos lembrar que era uma banda de metal nos anos 90. Então, você vender da internet. Antes da internet. E essa foi, assim, meio que a era de ouro. Logo depois desse álbum, né, do Vulgar Display of Power, eles saíram em turnê por mais de 2 anos. Imagina, 2 anos na estrada, fazendo turnê. É muito tempo, gente. Essa é considerada a era de ouro da banda. O Pantera era reconhecido internacionalmente e os caras, tava na cara que eles eram muito brothers, que eles estavam muito bem. E essa banda também, o Pantera virou a banda queridinha da galera do sul dos Estados Unidos, dos rednecks. Porque eles falavam em vez de falar de tipo, nossa, somos muito ricos, vamos com as nossas limusines pegar mulheres e tomar bebida cara, era mais tipo, eu sou um cowboy que moro na minha fazenda enquanto eu atiro nos porcos e na cerca tomando uísque barato. Yay! Enfim, vocês entenderam? Era um som que tinha temas que você não precisava ser milionário e pegador pra entender. Enfim, eu adoro o Vulgar Display of Power e o Cowboys from Hell, são álbuns incríveis. Independente da minha opinião pessoal sobre o Phil Anselmo, são álbuns que eu escuto. E porque são álbuns que eu acho que se você conhece um pouco a cena e tal, trazem, eles têm uma energia boa. E as letras são boas. As letras são boas. Sim. Não é só até as capas. As letras são boas, a arte é boa, tudo é bom. Né? A capa dos álbuns, aquela coisa meio farofa das montagens dele, eu acho muito incrível. E você percebe que eles estavam se divertindo fazendo aquilo, sabe? Então eu acho que a energia desses 2 álbuns é muito boa. Você transparece que eram os caras que eram brothers fazendo o que eles gostavam, tocando um som que eles gostavam de produzir, fazendo uma coisa que eles acreditavam. E se esse fosse um podcast de música, a gente podia parar por aqui, né? E nutrir alguma ilusão de que tudo ia terminar bem, mas não é o caso. Mas não, vocês precisam ouvir as tragédias. Vocês precisam. Pois bem, gente, começo do fim do Pantera. E é triste porque se deu por um motivo total e absolutamente clichê, né? Eles estavam numa turnê de 2 anos e mais ou menos no meio dessa turnê, a gente não sabe quando especificamente, o Phil Anselmo, ele lesionou a coluna.
Se vocês assistem, vocês já viram clipe, show, você vê que esse homem, ele fica pulando, ele bate cabeça. Você percebe que aquela coluna é muito utilizada enquanto ele performa, então é compreensível. Ele machucou a coluna em show mesmo. Isso que eu imaginei, ele deve ter se jogado no público, de repente o pessoal não segurou, ele caiu, enquanto ele canta... Eu não sei, se esse maluco tivesse labirintite, ele tava na roça, porque ele canta balançando, assim, né? E ele canta balançando, e ele, enquanto ele tá... ele vai balança também, não sei. Tem que ter uma força no core absurda pra fazer o que ele fazia no palco. Uhum. Enfim, era uma lesão bem séria, e o médico recomendou que ele fosse operado imediatamente. Eita. Mas, pra ele operar, ele ia ter que ficar 1 ano sem performar. Pelo menos. Contando com cirurgia, físio e tal. E eles estavam no meio da turnê, que era assim, meio que a turnê de apresentação da banda pra cena, né? Uhum. E ele falou, operar agora não é uma opção. E aí o médico falou pra ele, então nesse caso, toma aqui esse remedinho. Né? Qual era o remedinho? Vicodin, né? Opioide. Legal. Opioides. Toma aqui esse opioide. No começo, ele não quis tomar opioide. Né? Que é extremamente viciante. No começo, ele falou obrigado, porque isso é engraçado assim, isso é curioso do ponto de vista do Pantera. Todos bebiam muito, mas principalmente o Vinnie Paul e o Dimebag, que virou Dimebag quando eles lançaram Cowboys from Hell, só pra vocês saberem, eles eram contra o uso de droga ilícita, assim, por conta da criação deles e tal. Então, eles adoravam beber pra caralho, mas a visão deles em relação a entorpecente e tal era mais quadrada, assim. Bem Texas, né? Então, no começo... Bem Texas. Assim. Bem Texas, Bem Texas, né? bem Texas, isso mesmo. Cara, mas fumou uma maconha. Oh, meu Deus! Meu Deus, a família tradicional do Texas. Isso é legal. Exatamente, Tanto que no começo o próprio Anselmo não quis tomar os opioides, tá? O que ele pensou? Ele pensou, vou beber mais, vou beber até eu não sentir nada. Sempre uma ótima solução. O problema foi que, primeiro, no começo os caras da banda viram, ele tá bebendo pra caralho, mas é porque agora a gente tem dinheiro pra comprar umas bebidas melhor, deve ser isso. Só que com o tempo, primeiro atrapalhava muito a performance dele, e segundo, começou a parar de funcionar, porque você imagina que, tipo, não é que ele pensou, vou pegar leve na minha performance agora que eu estou com uma lesão. Não, ele bebia, não tava sentindo nada, e ia lá chacoalhar como se não houvesse amanhã, o que só piorava a lesão que ele tinha, né? Passou um tempo, ele pensou, ok, agora eu preciso tomar o Vicodin. E uns relaxantes musculares bem fortes, assim, que ele conseguia com o médico. Vixe. Passou o tempo, o médico parou de passar os painkillers pra ele. Claro. O que ele fez? O que todo mundo fazia nos anos 90. Comprou no mercado negro ou utilizou outras drogas. Heroína. Que são opioides. Exatamente. Também. Aliás, não só nos anos 90, isso continua acontecendo, né? Os Estados Unidos têm uma epidemia de opioide bem triste de ver, na verdade, que afeta principalmente gente pobre e que é gente veterano de guerra, às vezes que volta com lesão ou, sabe, gente que sofre um acidente e o médico entope a pessoa de opioide, daí quando ela tá viciada, ele fala, agora você não pode mais receber uma receita pro opioide, daí você vai achar na rua. Ou, às vezes, eu vi um documentário de um cara voltou do Iraque, fudido, com a perna toda fudida. Ele precisava tomar Vicodin, ele não tinha dinheiro para comprar. Ele tinha a receita do médico, ele não tinha dinheiro. E é um veterano de guerra, uma pessoa que deu a vida pelo país dela, acreditando que estava salvando o país dela, sabe? Tipo, venderam essa ideia para ele, ele foi lá, se fudeu. Quando ele voltou, ele não tinha nem dinheiro para conseguir o opioide que ele precisava para conseguir lidar com a dor. E ele foi ter que comprar a heroína, que era mais barato na rua. E a família inteira foi destruída pelo uso dele de opioide, de heroína. Sim. E existe também uma cultura da prescrição do opioide, que é muito forte nos Estados Unidos, Europa e Rússia, que não acontece no Brasil, que é assim, os médicos, para qualquer tipo de dor, prescrevem um derivado de opioide. Para dor de dente. Dor de dente, eles dão opioide para dor de dente. Exatamente. Nos Estados Unidos. E aí potencial de vício é gigante. Você tem um nível de pessoas com vício em opioide muito maior do que em países que não têm essa prescrição exagerada de opioide, como o Brasil. Gente, foi o que aconteceu com... Infelizmente, é o que eu falei, é tão comum, isso é tão comum acontecer que é quase um clichê mesmo.
Porque foi exatamente isso, mas, ao mesmo tempo, ele tinha vergonha de falar isso pros caras da banda, então ele conseguiu esconder por anos, ele escondia, e o que, obviamente, gente, afetou o relacionamento, porque o que acontecia era que ele fazia o show, acabava o show, em vez dele fazer o que ele sempre fazia, que era ir beber com os caras, comentar do show, ele sumia. E usar, né? E no começo, ele sumia pra usar droga e ninguém vê. E no começo, o Dimebag e o Vinnie Paul achavam que, tipo, subiu a cabeça, o cara tá se achando a estrela, deixa ele, eventualmente passa e a gente volta ao normal, né? E ele conseguiu esconder o vício em heroína até o dia 13 de julho de 96, quando ele teve uma overdose, logo depois de um show que eles fizeram no Coca-Cola Starplex, em Dallas, no Texas. E foi tão sério que ele ficou clinicamente morto por 5 minutos antes de ser ressuscitado. Caramba! Você imagina, a banda ficou sabendo, a banda, a família, fãs, todo mundo ficou sabendo nesse dia. Ninguém sabia do vício dele. Nossa, gente. 4 dias depois, ele soltou um statement pra imprensa falando: eu, Philip Anselmo, injetei uma dose letal de heroína em meu braço e morri por um período de tempo entre 4 e 5 minutos. E aí, os outros membros da banda não souberam como reagir, assim. Por um lado, porque a gente entende que eram os anos 90, eu imagino que a discussão sobre o que é você estar viciado nesse tipo de substância não era o que é hoje. Uhum. Então, assim, a Rita Haney, ela era namorada do Dimebag Darrell desde os tempos do colegial. Ela seguia a banda em turnês pelos Estados Unidos, né, pra ficar com o Dimebag nos shows. Ela comentou que tanto o Vinnie Paul quanto o Dimebag, eles estavam envergonhados pelo comportamento do Anselmo. O que também eu penso que não é a postura mais saudável. Se você vê que o seu amigo teve uma overdose, eu imagino que o certo seria você oferecer ajuda, não você ficar com vergonha dele. Exato. Porque eles estavam tipo, olha o que você fez com o nome da banda. Exatamente. Até mas eu acho que também vem daquela criação white trash, bem sulista, bem conservadora, pobre, em que você tem o orgulho acima de tudo, sabe? E no sul dos Estados Unidos eles têm muito essa cultura de você pode estar morrendo por dentro, mas você está sempre bem vestido com um sorriso no seu rosto. E você sempre fala muito bem com as pessoas e você sempre trata todo mundo muito bem, mesmo que seja falso. Então eles têm essa cultura de fachada, sabe? De passar uma fachada elegante. Então, assim, esse é o único momento em que eu passo um certo pano pro Anselmo, porque eu imagino que deve ter sido difícil pra ele também. Você tá passando por um problema desse nível, e seus amigos meio que ficam com vergonha de você, em vez de te oferecer ajuda, mas é o que você falou. Também não dá pra você exigir da pessoa um comportamento à frente da época dela e da criação que ela teve. É ótimo quando isso acontece. Tem algumas pessoas na história que a gente vê que tem esse pensamento à frente, mas eles são humanos também e eles lidaram com a situação da maneira errada também. O que não justifica o comportamento do Anselmo depois, tá? Minha passação de pano parou aí. Por quê? A postura dele foi qual? Agora todo mundo já sabe, foda-se. Vou usar até e foi aí até morrer. Não só isso, porque o que aconteceu, o comportamento dele no palco, não sei se por estar magoado com os caras, se por estar com raiva, mas o comportamento, foi aí que o comportamento dele no palco começou a ficar errático. A ponto dele estarem fazendo o show e dele começar a gritar umas coisas racistas no palco. Caramba. Dele fazer umas saudações nazistas, dele gritar white power. E aí, o Dimebag e o Vinnie Paul ficaram putos. Com razão. Porque eles falaram, eles falaram, primeiro, eu não concordo com o que você tá falando, e eu não vou ficar pedindo desculpa pelas merda que você acredita. Não tá certo eu ter que ficar me desculpando por você. Segundo, é pra ser sobre o som, não é pra ser sobre a sua opinião política. Não interessa qual que é a sua opinião política, não é pra você falar lá no palco. Porque quando você fala lá no palco, não é só sobre você, é sobre a gente. Não tá certo. E ele falava, beleza, entendi. Aí ele ficava muito louco, fazia de novo no outro show. E aí eles começaram a tretar cada vez mais, o que eu entendo. Eu não ia querer também. Claro. E nisso, o que o Anselmo pensou? Qual que foi a postura dele? Vou me tratar e melhorar? Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar umas outras bandas em que eu vou ser a pessoa mais famosa da banda.
Porque aí eu vou fazer o que eu quiser, e se os outros músicos não gostarem, eu mando eles embora, e foda-se. E aí ele criou... Aquele mito do vocalista é sempre a estrela, né? Eu sou o vocalista, eu sou o melhor, eu vou fazer outra banda, e vocês que tocam outros instrumentos não vão fazer tanto sucesso. E infelizmente é uma postura que ocorre em muitas bandas. Sim. E o que ele começou a fazer foi passar cada vez mais tempo fazendo projetos paralelos dele. Ele tinha uma banda que chamava Super Joint, e uma outra que não eram bandas muito grandes, que eram bandas assim, era um lugar pro Phil Anselmo fazer o que ele quisesse, e sem ninguém falar nada, sabe? Tanto que o The Great Soul Turn Trendkill, que foi um álbum que eles fizeram em 96, foi gravado com os vocais e os instrumentos separados. O Phil Anselmo não quis nem gravar com os caras. Nossa, gente. Então foi assim, foi um período bem... Nem é um álbum tão bom, eu acho que porque... Mesmo antes de eu saber dessa tour toda, já não é um álbum muito bom, sabe? E hoje eu sei que provavelmente é por conta disso. A sinergia que eles tinham não existe mais. Mas até aí, a postura dos caras ainda tava sendo... Ele é nosso parça, a gente tá junto na época, fazia mais de 10 anos. Dá o tempo dele, daqui a pouco ele vai superar o que quer que seja. Eu acho que também passou o choque. Eles decidiram, tipo, vamos esperar, vamos deixar ele fazer o que ele tem pra fazer, que ele vai voltar. Tanto que depois do The Great Soul Turn Trend, que eles começaram a ficar, as turnês e as gravações ficaram cada vez mais espaçadas. Tá. O último álbum de estúdio que eles gravaram, que foi o último álbum de estúdio do Pantera, foi em 2000, chama Reinventing the Steel. Okay. E eles estavam querendo entrar em turnê, eles pensaram, porra, faz 4 anos já, né? Vamos superar. Só que aí, a última turnê que eles fizeram, na verdade, o último show da última turnê foi no Japão, em agosto de 2001, 28 de agosto, se não me engano. Só que aí veio dia 11 de setembro, né? O que aconteceu? Depois do dia 11 de setembro, e aí vem uma grande treta, e aí a cena toda se divide, aí a treta do Pantera, gente, é uma das tretas que até hoje mais divide opiniões, assim, do mundo do metal. Por quê? O Vinnie Paul diz que logo depois do 11 de setembro, eles estavam no meio de uma turnê quando isso aconteceu, depois que eles tocaram no Japão, eles iam continuar fazendo show, aconteceu o 11 de setembro, o Phil Anselmo ligou pro Vinnie Paul e falou, olha, eu não me sinto confortável de fazer turnê agora. Claro. Eu não acho que é um bom momento. E o Vinnie Paul falou, eu concordo. Eu também acho que não é. E aí ele falou, E aí ele falou, não, eu concordo com você, eu acho que não é realmente, eu acho que a gente tem que parar um pouco. E aí o Phil Anselmo falou, na verdade, eu quero parar com tudo. Eu quero parar de fazer turnê, eu não tô bem, eu não quero mais tocar. Ok. E aí ele falou, ok, não tem problema nenhum. Parou, vamos parar. Só que aí o que o Phil Anselmo fez? Uma semana depois dessa ligação, ele saiu pra fazer turnê com as 2 bandas dele. Né? Então... E aí o Vinnie Paul falou que a sensação... Não, e aí o Phil Anselmo depois, tá? Ele falou, não foi bem assim que aconteceu. Eu liguei falando, vamos terminar o Pantera. O Vinnie Paul fala, em nenhum momento a gente falou de parar o Pantera, até porque depois que ele falou que ele queria parar, a banda ficou 3 anos esperando ele voltar. Sem tocar, sem fazer show, sem nada. Gente, desculpa, mas a amizade... fortíssima, porque você vê seu amigo ter overdose e você espera ele, você vê ele virar nazista e você espera ele voltar dessa fase. Exatamente. O que eu já não teria essa paciência com um amigo meu. Daí ele fala que quer parar a turnê e vai sair com outras bandas dele, com o side project dele em turnê. Cara, é uma fidelidade que eu já não teria. Exato, e eles esperaram até 2003. Em 2003, eles falaram, mano, não dá pra gente continuar esperando, porque o consumo dele de droga tava cada vez pior. Com as bandas dele, ele continuava tão errático quanto White Power, Saudação Nazista e o Caralho A4. A diferença é que era uma banda só dele, então o Phil Anselmo fazendo merda, tipo... não atingia tanto a imprensa. Chegou 2003, o Dimebag e o Vinnie Paul falando, mano, a gente quer voltar a fazer música. Até porque imagino que o Pantera era o ganha-pão, né? Porque dentro dessas bandas era que faziam sucesso mundial. Essas bandas do Phil Anselmo eu nunca ouvi falar. E uma coisa que eu acho foda deles é que assim, eles nem precisavam mais do dinheiro, porque o Pantera, de direito autoral e tal, eles não eram pessoas que, tipo, vamos torrar todo o nosso dinheiro, não. Eles usaram o dinheiro deles com sabedoria. Até hoje, eles têm o estate, tá? Que ainda
Tipo, enfim, depois a gente vai falar disso também. Mas eles não estavam precisando de grana, é que a vida deles era música. Eles falaram, mano, eu não aguento mais não fazer música. Sim. E aí, o que eles falam? A gente tá esperando o Anselmo desde 2001, sendo que o cara falou pra gente, eu quero largar tudo, eu preciso me encontrar, o 9/11 mexeu muito comigo, eu preciso de um tempo pra me achar, tira o seu tempo, mas na verdade, cara, uma semana depois tá fazendo turnê com as outras 2 bandas dele, ou seja, o cara deu esse tapa na nossa cara, e a gente ainda esperou ele 2 anos, a gente tem que fazer alguma coisa. Eles chegaram a cogitar seguir o Pantera com outros integrantes. Sim. Mas eles acharam que seria não só injusto com o Anselmo, como eles tinham certeza que, sendo o Anselmo como ele era, no segundo que eles anunciassem uma turnê do Pantera, ele ia acionar os advogados pra processar eles iam ficar engessados, sem conseguir tocar enquanto o processo estivesse rolando. E aí, o que eles falaram? Mano, a gente quer fazer música. A gente não precisa, tipo, de milhões de pessoas, a gente não precisa, tipo, vamos fazer o que a gente gosta e, tipo, esquecer, foda-se, tamo nós 2, a gente não precisa disso. Graças a Deus, a gente não precisa disso. Então, eles encerraram a banda oficialmente e eles começaram uma banda nova com os 2, que chama Damage Plan. Pantera. O Anselmo... era o Damage Plan. É um som que tem... se você escuta hoje, eles têm um álbum, o álbum deles... Qual que é o nome? Peraí. Newfound Power. É anos 2000, gente. Se você olha os clipes e tal, é um álbum que já dá uma flertadinha com o new metal. Ele tem uma pegadinha de Korn ali, mas tanto a bateria quanto a guitarra são bem características, assim. Só que o que o Phil Anselmo faz? Ele fica puto. Ele fica puto, porque ele fala que... ele fica puto, nível. Ele começa a falar mal, principalmente do Dimebag Darrell, em todo lugar que dá palco pra ele. Ele começa a falar que terminaram o Pantera sem consultar ele. Ele começa a falar... Você sumiu! Você sumiu, Sandra! Mas não consultaram ele. Terminaram a banda sem falar com ele. A banda que, assim, que quem começou foram os 2 caras. Que ele saiu, tipo... metendo louco, falando, eu preciso me encontrar, mas eu vou fazer turnê com os outros. É tipo aquele cara que termina com você porque ele fala que ele não tá pronto pra ter um relacionamento, só que aí na semana seguinte ele anuncia que ele tá noivo. Sim. E se você ele dá uma dessa, ele vai ficar puto com você. E ele vai ficar puto porque, mas a gente só tava dando tempo, sabe? Então assim, ele não só fica puto, como ele começa e não só fala mal, a meio que... a incitar as pessoas, eu vou dar um exemplo, porque senão vão falar que eu tô inventando. Ele deu uma entrevista pra revista Metal Hammer, que na época, foi em 2004, era uma das maiores revistas de metal dos Estados Unidos. E ele fala na entrevista que o Dimebag Darrell merecia apanhar severamente, merecia tomar uma surra. Ele cria uma cultura de ódio contra os outros integrantes da banda. Ele fala na entrevista, physically, of course, he deserves to be beaten severely. E aí ele tava falando pra um bando de nazista maluco, né? Tendo isso em vista, entra quem? Nathan Gale, a.k.a. Crazy Nate. Ai, meu Deus. O Phil Anselmo parece ser o tipo de pessoa que ele sempre é a vítima dos problemas que ele mesmo cria. Exatamente, obrigada, sim. Exato. Ele cria o problema, ele é a vítima gente, vamos deixar bem claro nesse podcast, leve isso pra sua vida. Você nunca é a vítima de um problema que você criou, tá bom? Sim. Nunca. Você é o vilão da sua história. Então para de culpar os outros pelos problemas que você cria. Já tô ficando nervosa nesse podcast, já tô me dando subida pressão. Aí, falei que você ia ficar puta. Eu falei, gente, é muita filha da putagem. É muita filha da putice. Assuma seus BO das suas decisões. Tá bom? Você não é a vítima. Chegou um ponto até que ele virou e falou assim, o Vini Paul tá mentindo. Eu não falei que eu queria parar de fazer turnê com eles. A gente só combinou que o Pantera ia ter um hiato. Ah, tá. Tá todo mundo louco. É só você que tem a razão. Só você que lembra da conversa. E assim, tendo em conta que na época ele tava totalmente viciado, ele tava full-time addict, assim, ele não parou de usar heroína até 2005, depois a gente vai falar disso também. Mas eu tendo e levando em conta também que eles esperaram o cara por mais 2 anos, eu tendo a confiar no que o Vini Paul disse, até porque depois dessa treta, tava lá o Anselmo falando em todo lugar que fosse escutar ele, que a culpa era do Vini Paul e do Dimebag, que eles mereciam apanhar, incitando, né, a galera doida, e nesse intervalo o Dimebag e o Vini não falaram nada. Eles falaram que não era problema da imprensa a treta deles.
Ou seja, então, eles assim, foram os chiques, né? Os elegantes que não lavavam roupa suja fora de casa. Exato. Então eu tendo a acreditar neles. Eu também. E aí vamos voltar pro Crazy Nate, né? O Crazy Nate, Nathan Gale, nasceu no dia 11 de setembro de 79, que eu já acho também que é meio bad omen, sabe? Enfim. E ele é um cara que ele teve problemas, assim, ele teve dificuldades mentais desde pequeno. Ele Mas frequentou o nome dele é Crazy Nate. Então. Ele se formou em 98 na Marysville High School e ele serviu no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos em fevereiro de 2002, só que ele foi dispensado em novembro de 2003 por ter sido diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Então ele foi dispensado com o diagnóstico e recebeu tratamento, né? E o que aconteceu? Mesmo fazendo tratamento, ele era aquele cara que ele era considerado esquisito. Sim. Quando ele ouviu, em 2004, logo depois dele ser dispensado, ele ficou meio abalado de ser dispensado dos fuzileiros navais, porque era um sonho dele. Logo depois, ele ganhou de presente... Desculpa, ele ganhou de presente, em 2004, o Vulgar Display of Power, do Pantera. E ele ficou obcecado. Obcecado mesmo. Ele ouvia esse álbum todo dia, todos os dias, por mais de um ano. Era só isso que ele escutava. Nossa. E ele ficou tão obcecado que os amigos dele contam que ele começou a ficar meio estranho. Eu acho que se você colocar Lady Gaga todos os dias e começar a ouvir, você vai ficar meio estranho. Não interessa que você ouça. Depois de um ano, você vai ficar meio estranho se você só ouvir aquilo. E é o mesmo comportamento de, por exemplo, um stalker que fica obcecado por uma pessoa. Só que, no caso, ele estava obcecado por uma banda e provavelmente pelo Phil Anselmo, que era o grande ídolo dele. Até hoje, gente, ninguém sabe direito o que aconteceu. O que eles falam foi que no começo ele falava pros amigos dele. No começo ele ainda tinha amigos, assim, no começo. Entre 2003 e 2004 foi que a saúde mental dele começou a decair real, assim. Ele tocava um pouquinho de guitarra, mas era aquela coisa, sabe? Tipo o cara que toca um pouco, que quando seus amigos vão na sua casa, você tira a guitarra e toca. Era nesse nível, assim, não era nada, ele não tinha banda, não tinha nada. Mas ele falava no começo que o Pantera ia aparecer no aniversário dele. E aí falaram, nossa, sério? Eu fiquei sabendo porque eu tô pegando dicas na capa do álbum. Ele fala que tinha mensagens codificadas pra ele na capa do disco. Nossa. Que era o Metallica se comunicando com ele pelo disco, Pantera, avisando... A Pantera, desculpa. Avisando que era o Pantera se comunicando com ele pelo disco, dizendo que ia aparecer na casa dele. Gente... Sempre um bom sinal. Sempre um bom sinal quando você acha que alguém tá se comunicando pela capa do disco. Depois, ele começou a falar que ele tava escrevendo letras com o Pantera. Ótimo sinal. E que ele tava escrevendo riffs de guitarra para o Pantera. E aí, mas sempre que pediam pra ele tocar... Ele falava que tava tudo guardado na cabeça dele, que ele não ia dividir com ninguém. Já tava ruim. Depois, começou a piorar quando ele começou a falar que Vulgar Display of Power tinha sido roubado dele. Eram as letras que ele sempre teve na cabeça dele, que a banda usou sem autorização dele. Então, ele era o Pantera, né? Ele era o Senhor Pantera. Senhor Pantera é foda. Depois ele começou a falar que o Pantera tava roubando a identidade dele, que na verdade aquilo que era o Vulgar Display of Power era ele. Só que a banda tinha tirado isso de dentro dele e transformado num disco sem autorização dele. A banda entrou na cabeça dele, né? Pegou todas essas informações do álbum baseado no que estava dentro da cabeça dele. Sim, e... Eu acredito. Você acredita? A minha opinião polêmica desse episódio é que eu acredito. Você tem como provar que não foi? Você tem como não? Não tem como provar. E aí, como se não bastasse, ele começou tipo, os amigos dele pararam de frequentar a casa dele, porque sempre que alguém vinha, ele falava isso. Ele falava, você tá vendo isso aqui? Isso é a minha cabeça! Eles não tinham autorização pra usar isso! E a galera tava tipo... Gente, parece aquele cara que eu fui no date. Então. Fiquei curiosa agora. Você tá na Aurelo, clica lá que você vai ouvir. Vai na Aurelo, vai lá no meu date criminal. Foi um crime. Vai no date criminal. Tá lá, tá lá. Ela conta na íntegra. Eu não tinha ouvido a história inteira até ela contar no pod, eu fiquei chocadíssima. Mas tava nesse nível, e pra piorar, a galera, uma das últimas pessoas que foi visitar ele no apartamento dele, fala que enquanto ele falava isso, chacoalhando o disco, ele falava, e você, senta! Era um cachorro imaginário.
Caramba, era uma pantera, não era E um ele, cachorro, era desculpa, uma esse pantera. cachorro não para. E ele falou pro amigo, desculpa, eu não sei o que fazer pra esse cachorro parar quieto. E não tinha nada lá. Gente, E aí- tô rindo de desespero. Imagina você ter um amigo assim, e você vê o seu amigo sumindo aos poucos e você não tem o que fazer. E é foda, porque depois do que aconteceu, todo mundo fala que achava que ele era inofensivo. Mas ao mesmo tempo que ele era inofensivo, quando ele entrou nos Fuzileiros Navais, a mãe dele, como toda boa mãe sulista, deu pra ele uma bereta, uma pistola de presente. Parabéns por entrar. E ele ainda tinha essa arma. O maluco Enfim, com arma Ninguém sempre com uma assim. arma é inofensível, tá? Inofensível. Pois é, ninguém. O cara falando que o Pantera roubou a identidade dele e que tá se comunicando com ele por mensagens cifradas no Vulgar Display of Power. Então, assim, que é um álbum que vendeu 2 milhões de cópias. Então, ele está se comunicando com todo mundo, né? Sim. Enfim, corta, paramos aí no Crazy Nate, que era o apelido do cara, não foi a gente que inventou, só quero deixar bem claro pra não falarem que eu tô zombando da doença mental dos outros, era o apelido do cara. E vale ressaltar que ele tinha mais de 2 metros de altura, ele era bem grande, e ele era bem forte. Ele, quando tudo acontece, ele tava fazendo bicos como segurança. Enfim, voltando pro Dimebag e pro Vinnie Paul, eles decidiram começar a fazer uma turnê com o Damage Play, mas uma turnê bem pequena. E o que é mais foda é que pra eles estava ótimo, porque eles falam que eles amavam, o que eles mais gostavam era de tocar nesses shows pequenos em boteco pé sujo, porque eles não tinham necessidade de tanta segurança, nem de tanta burocracia, e eles podiam ficar interagindo com as outras bandas e com a galera, tipo, na plateia. Só ia aquela Tá. galera que realmente curte o estilo da banda, né? Então o show decorre E que melhor. o que é bizarro, que acontece muito aqui. Em 2019, eu fui no show do Gaal, do Gorgoroco Mayhem. E quando eu entrei, tava o Gaal na galera. Sim. Assinando. Tinha gente que via com camiseta. É uma coisa que aqui acontece muito, porque aqui a cena é pequena e as casas de show são pequenas, né? Então as bandas de metal, assim, você entra, se você chega no horário que a casa abre, você conversa com a galera da banda, você tira foto. É bizarro, assim. E eles gostavam disso, porque pra eles, a partir do momento que eles já tinham a grana pra se manter, pra eles era só sobre a música mesmo. Eles estavam com saudade de fazer show, de tocar. É o que eles gostavam. É o que eles gostavam de fazer. Era sobre a música pra eles, assim. E aí a gente vai pro dia 8 de dezembro de 2004, que é uma data... Gente, foi o 24º aniversário da morte do John Lennon. Nossa. Ok. O Damage Plan tava com um show marcado junto com outras 3 bandas locais no Arosa Villa, em Columbus, em Ohio. A casa tinha capacidade para 600 pessoas, mas tinham só 250 pessoas lá. O ingresso custou $8, gente. Tipo... Muito barato. Nada. Era preço de show local mesmo. E eles falam que era o tipo de lugar que, assim, se você parasse pra pensar, o Pantera nunca se apresentaria nos tempos dourados, né? Mas era o bar pé sujo que eles gostavam. Tá. E a banda tava tão confortável, porque parece que o Pantera já tinha feito um show lá antes de estourar. Quando eles ainda estavam nos álbuns ruins, sabe? Sim. Sei. E eles estavam tão de boa que eles levaram só um segurança. E eles fizeram o que eles sempre faziam nesse tipo de show. Eles chegaram mais cedo e ficaram boa parte, tipo, do tempo. Acabaram de, tipo, passar som, ver os instrumentos e tal. Ficaram interagindo com o povo e virando shot de uísque no bar. Enquanto estavam trocando ideia. Nisso, o Gale, ele chegou no clube quando a primeira banda já tinha entrado. Ele tava usando uma camisa de hóquei da Columbus Blue Jackets e um moletom com capuz. E o plano dele, no começo, era fazer o que fizeram no assassinato do John Lennon e interceptar o Dimebag e o Vinnie antes do show, fingindo que ia pedir um autógrafo e confrontar eles por estarem roubando a identidade dele. E exigir uma reparação financeira por estar tendo a identidade roubada. Não era a primeira vez que ele tentava fazer isso. 2 semanas atrás, ele tinha tentado invadir um show e pedir a mesma coisa. Só que o segurança pegou ele antes e não teve muita... Ninguém entendeu. Eles só viram ele voando pra cima do palco. E no que ele voou pra cima do palco, ele derrubou umas caixas de som. E aí o segurança expulsou ele por tumulto e não ficou registrado como nada. Era só um fã maluco, bêbado. Tinham vários, então não chamou muita atenção. Mas então... o problema foi que quando o Gale chegou, os dois já tinham entrado, porque como eu falei, eles gostavam de entrar antes e ficar interagindo com o povo. Foi uma coisa que ele não imaginou que fosse acontecer. E aí ele teve que mudar de plano. Até porque ele não tinha comprado ingresso.
O que eu achei bem bizarro, porque assim, era $8 e a casa não tava cheia. Ele podia comprar ingresso se ele quisesse, mas ele não quis comprar. Porque na cabeça dele, já tinham roubado a identidade dele, já tinham gastado o dinheiro dele, ele não ia pagar ingresso. Sim, ele tá certo nesse ponto. Eu também, se alguém tivesse roubado minha identidade, meu dinheiro e todas as minhas ideias, e até o meu cachorro, que não tá lá, eu ia ficar puta. Não, seu cachorro tá com você. Seu cachorro tá com você. Se ninguém mais vê, o problema é de quem não vê. O cachorro tá com ele. O cachorro ninguém roubou. Então, mas se alguém tivesse roubado minha identidade, minhas ideias, todas as minhas boas músicas, entendeu? E os riffs que eu fiz na minha cabeça, eu também ia ficar puta. Eu não ia dar ainda $8 pra ver essa pessoa tocar as minhas músicas. Pois é. E aí, o que ele fez? Ele ficou parado no estacionamento, pra fora, encostado no próprio carro, esperando as bandas tocarem. Nisso, um funcionário passou e viu aquele cara gigantesco, encostado no carro, fazendo nada. E aí ele chegou e falou... Exato. E aí ele chegou pra ele e falou, ei, cara, por que você não tá assistindo o show? A resposta do Gale, não quero ver bandas locais de merda. Já não gostei. Então vai pra casa. Vai, então enfia no cu esse cachorro invisível e vai embora, né? Enfim. Volta pro mato. Volta pro mato. Ele falou, não quero ver bandas locais de merda. E aí o funcionário falou, não, tudo bem, você não precisa gostar das bandas, você pode só entrar pra se aquecer. E aí ele falou, não, cara, eu vou esperar o Damage Plan. O incidente foi reportado por esse funcionário pro gerente do clube, que chama Rick... O nome do cara é Rick Cautela. Desculpa, eu ri. Mas o Rick Cautela não teve cautela. Ele não teve. Porque ele viu, o Rick Cautela olhou pro cara e ele falou, mano, ele parecia apenas um fã louco tentando falar com os membros da banda. Um dos meus caras que ajuda a montar os equipamentos pras bandas eventualmente pediu pra ele sair. Em vez disso, o que ele fez? Ele fingiu que saiu, mas ele foi pra trás dessa casa de show. E aí, por volta das 10h20 da noite, anunciaram o Damage Plan no palco. Ele pulou uma cerca de quase 2 metros de altura. Ele tinha mais de 2 metros, então era quase o tamanho dele. Ele pulou a cerca e correu pra dentro do clube por uma porta lateral. E assim, era um bar redneck real, com mesa de bilhar, com aqueles bar... Era um pé sujo, real, oficial, né? Ele entrou e ele jogou futebol americano na escola. Ele fez um jogador de futebol americano. Ele passou correndo pelas mesas de bilhar, pelo bar, pela cabine de som. Ele foi derrubando todo mundo que tava no caminho. Ele chegou do lado esquerdo do palco. E acharam que ele queria, mergulhar no palco, porque naquela época muita gente fazia isso. Tinha muito fã que subia em palco. Sim. Dá até pra você ver no YouTube, tem até os compilados dos melhores fãs que subiam no palco e tal. Ele fez tudo isso em 90 segundos. Nossa senhora. Porque a banda tava na primeira música, que era o novo single que o Damage Plan tava lançando, que chamava Newfound Power, que era o nome do álbum, né? Depois, o Billy Payne, que ele era cantor da banda Volume Dealer, que se apresentou nesse dia, ele falou que o cara, você olhava pro cara, o cara estava numa missão. E que ele parecia puto. No que o Dimebag tá tocando solo, o Gale pulou no palco, ele tirou a bereta 9mm, ele gritou alguma coisa, só que ninguém ouviu. Mais pra frente, começaram a lenda, né, urbana, começou a falar que ele tinha gritado, isso é por você ter separado Pantera. Mas na real, todo mundo que tava lá disse que com o retorno, com o volume do som, não dava pra ouvir nada. Tá. E o Dimebag, todo mundo fala isso dele. Quando ele tava tocando, não existia mais nada. Ele tocava de um jeito bem característico, que ele abaixava a cabeça e jogava todo o cabelo na cara. E ele nem viu o Gale subir no palco. Ele não parou de tocar em nenhum momento. Ele tava tão concentrado que ele não viu o que aconteceu. Mas o Gale meteu 2 tiros na cara dele. Depois de gritar alguma coisa. Meu Deus do céu. Sim. O Dimebag tomou 2 tiros no rosto, 1 tiro na mão, e com o movimento, né, das balas, o corpo dele virou e ele tomou um 4º tiro na nuca. Um fã que tava vindo de perto, ele falou que o Dimebag, em nenhum momento, ele percebeu o que estava acontecendo. Falou, ele era extremamente focado quando tocava e amava demais sua música, então ele foi pego completamente de surpresa. O problema foi que demorou alguns segundos pra plateia perceber que o tiro não tinha sido combinado, eles achavam que era efeito especial, que o Pantera usava nos shows grandes. Teve gente que chegou a gritar, yay!
por conta das faíscas, achando que fosse efeito de palco. Até que o Gale deu um tiro contra o tour manager da banda, que era o Chris Paluska, que tava atrás do palco, e acertou o Chris Paluska no peito. Caramba. Como ele atirou em alguém que tava atrás do palco, finalmente a plateia percebeu e começou um pandemônio na casa de show. Claro. O chefe de segurança do Damage Plan, que era o Jeffrey Mayhem Thompson, que era um cara que também tinha 2 metros de altura, ele deu um tackle no Gale por trás. Ele derrubou o Gale, só que o Gale conseguiu se libertar e deu um tiro no peito dele, um tiro nas costas e um tiro na parte superior da coxa. Ele faleceu pouco tempo depois. Nesse meio tempo, tinha um fã da banda que tava na frente, o Nathan Bray, que ele pulou no palco e tentou ressuscitar o Dimebag Darrell, enquanto o Gale tava no palco. Caramba. Nossa, gente. Então ele subiu, ele agarrou o Dimebag e começou a tentar ressuscitar ele. Nisso, o Gale viu ele e deu um tiro no peito dele. Ele morreu? Sim. Foi um massacre, né? Foi um massacre, gente. Foi Nossa, absurdo. gente. Depois disso ainda, o Aaron Stoney Hawk, que era um funcionário da Alta Rosa Villa, né, da casa de show, e ele era ex-fuzileiro naval, ele tentou ajudar o Mayhem, o segurança, enquanto o Gale recarregava a arma. Então ele percebeu que o Dimebag já estava long gone, já estava morto, então ele tentou ajudar a manter vivo o chefe de segurança. Uhum. Então ele pulou pra cima do chefe de segurança, tentou fazer CPR. ressuscitação, CPR. Nisso, o Gale viu e deu 6 tiros nele. 4 no peito, 1 na mão e 1 na perna. Depois disso ainda, o Travis Burnett, ele era um road da banda Volume Dealer, que também tava tocando, né? Ele tentou desarmar o Gale, mas ele era muito menor que o Gale e ele levou um tiro no braço. Nisso, o Gale perdeu os óculos, ele usava esses óculos fundo de garrafa, e acabou errando, ele perdeu, ele não enxergava direito, e ele deu vários tiros pra cima, tentando mirar na cabeça do Travis, só que o Travis era bem menor do que o Gale, né? Então ele errou os tiros. O Travis conseguiu fugir, e na sequência, o técnico de bateria da banda, do Damage Plan, que era o John Cat Brooks, tentou subjugar o Gale também. E acabou também sendo baleado 2 vezes e feito de refém. Por incrível que pareça, gente, todo esse inferno durou menos de 5 minutos. Caramba! Gente. A polícia apareceu depois de 3 minutos. A chamada de emergência foi feita por um funcionário do clube no momento em que o Dimebag caiu no chão. E a polícia chegou em 3 minutos. Nisso, o primeiro policial que chegou foi o James Niggemeier, da divisão de polícia de Columbus. Pediram pra ele esperar reforços, porque falaram que tava um pandemônio lá dentro. Ele não quis esperar porque ele ouviu os tiros, ele entrou sozinho. Ele se escondeu, ele veio pela porta dos fundos bem devagar e ele se escondeu atrás da bateria do Vinnie Paul. Nisso, ele viu que o Gale tava com um refém no braço. E ele conseguiu executar o Gale com um único tiro na cabeça de uma espingarda Hamilton modelo 870 calibre 12. Lindo. Matou o Gale instantaneamente. Quando ele foi examinar o corpo do Gale, o Gale ainda tinha meio pente na pistola e outros 30 cartuchos de munição. Ele estava pronto para matar todo mundo. Era realmente um massacre. Foi um massacre, ele estava pronto para matar a balada inteira. Enquanto não parassem esse homem, ele não ia parar de atirar. Depois de tudo, gente, foram 5 minutos. Ainda tentaram ressuscitar o Dimebag até os paramédicos chegarem. Os fãs ficaram fazendo CPR nele. Só que ele foi declarado morto. Falaram que ele provavelmente nem sentiu nada. Que ele morreu na hora. Ele tinha só 38 anos. O Jeffrey Mayhem Thompson tinha 40 anos. O Aaron Stoney Hawk tinha só 29 anos. Eles todos foram declarados mortos no local. E o Nathan Bray, que foi o fã que tentou ressuscitar o Dimebag, ele foi transportado para o Riverside Methodist Hospital, mas ele foi declarado morto às 11h10. O Paluska, que tomou tiro no peito, e o Brooks foram levados para o hospital, mas eles se recuperaram. E o Travis Burnett, que foi o cara que tomou tiro no braço, que foi que tomou tiro no braço, que correu, que miraram na cabeça, né? Ele nem quis ir pro hospital. Ele falou, não, o baile segue. Isso daqui não é nada. Depois disso, tá? O James Niggemeier, o policial, ele sofreu de PTSD, né? De estresse pós-traumático, síndrome de estresse pós-traumático. E ele acabou tendo que se aposentar precocemente do corpo de polícia. Ele que deu o tiro na cabeça do Gale.
Isso, ele que executou o Gale. Tá. Hoje ele é um ativista de saúde mental que ajuda policiais que sofreram lesões mentais e emocionais durante seu tempo de serviço. Que legal. Esse ataque, ele ficou conhecido como Columbus Nightclub Shooting, ou o tiroteio na casa noturna de Columbus, né? E até hoje é uma das maiores tragédias da cena do metal. E a morte do Dimebag mudou completamente as regras de conduta da cena, bem como a liberdade que os fãs tinham de subir no palco durante as performances, tá? E aí eu peguei uma frase que o Scott Ian, que é o vocalista da banda Anthrax, deu. Ele falou isso um pouco depois do que aconteceu. Ele falou, depois que algo assim acontece com um dos seus melhores amigos, como você pode se sentir seguro em qualquer lugar, em qualquer momento? Nas poucas vezes em que algum fã subiu no palco durante um show nosso, depois disso, não importa o quão amigável esse fã seja, a primeira coisa que eu penso é, cara, você não devia estar nessa porra de palco. Pra mim, tudo mudou depois que o Dime foi morto. O palco tornou-se proibido pra todos, menos pros músicos. Eu não dou a mínima por quanto você tá se divertindo. Fique fora do palco. Claro, gente. Isso prejudicou Depois... muito, né? Porque acabou com a interação Sim, do público acabou. com a banda, que era algo super legal, super natural, como você mesmo falou, era a oportunidade de você conseguir um autógrafo, uma foto. Acabou. Gente, o Vinnie Paul, ele sumiu da mídia depois do que aconteceu. Ele só voltou a dar as caras 2 anos depois, em 2006. E quando ele falou sobre isso, né, ele contou sobre a noite, só depois. Foi assim, eu imagino pra ele como... Na verdade, eu não consigo imaginar como deve ter sido pra ele, sabe? Ele falou, antes do show começar, estávamos assistindo o show de uma das bandas de abertura. Eles estavam tocando músicas do Parliament no estilo heavy metal e estavam todos vestidos como G.I. Joes. Nós estávamos tomando shots, espiando a banda e rindo sobre a coisa toda. Então estávamos todos de bom humor. Subimos no palco e logo antes de entrarmos, Dime estava aquecendo as mãos e colocando brilho labial. A última coisa que eu disse a ele foi, Van Halen? Eles tinham um código, sempre que eles estavam nervosos ou passando por um momento difícil, que era a fase que eles estavam com o Damage Plan, depois do fim do Pantera, Van Halen era uma palavra que eles usavam pra falar, vamos se divertir, a gente não precisa, se preocupar com nada, vamos fazer um bom show e foda-se o resto. Ele falou, ele ergueu a mão pra mim em um high five e disse, Van fucking Halen. Essa era a nossa palavra de código pra deixar tudo fluir e nos divertirmos. E essa foi a última coisa que ele me disse. É apenas insano. Ai, gente. E ele teve sorte de também não ser uma das vítimas, né? Teria sido foi o cara que a sorte, né, que a bateria fica pra trás e que a guitarra fica na frente, né? Porque ele teria acertado qualquer um dos irmãos. O plano dele era chamar os dois, era ser quem tivesse mais perto dele, porque ele queria penalizar a banda, sabe? Então, assim, foi foda. Sim, foi foda, enfim. E aí ele era, tanto os irmãos Abbott, de maneira geral, eles eram muito queridos no mundo da música, porque eles eram meio que a antítese do Phil Anselmo. Eles eram os caras que eles conversavam com todos os fãs, interagiam com todo mundo, interagiam com outros músicos que estavam começando, e pra eles era só sobre a música, então eles não tinham treta. Não tinha ego, né? Não tinha, era sobre a música. Então, assim, a lista de convidados foram milhares de músicos pro enterro. O Corey Taylor foi, o Ed Van Halen foi, o Zakk Wylde, que era amigo pessoal deles, o Jerry Cantrell do Alice in Chains e o Dino Cazares do Fear Factory. Tem uma coisa muito bonita que aconteceu, porque um pouco antes de morrer, o Dimebag e o Vinnie Paul conheceram o Ed Van Halen, que era o sonho deles, conhecer o Ed Van Halen. E ele perguntou pro Ed, né, se ele poderia usar uma réplica da guitarra dele, do Van Halen, que era uma Charvel Bumblebee original de 79, uma guitarra que ela é preta e dourada. E ele perguntou, cara, eu sou apaixonado pela sua guitarra, eu sempre gostei, você se importaria se eu pedisse uma réplica pra usar nos meus shows? E no enterro, o Van Halen levou a guitarra dele e levou pra ser enterrada com o Dimebag. E ele falou, Dime era único, e um original merece a original. E ele deu a guitarra pro Dimebag ser enterrado com a guitarra dele. Eu fiquei até emocionada. O Gene Simons, que era do Kiss, né? Ele doou, ele fez questão de doar um caixão personalizado pro Dimebag. Depois a gente vai colocar foto nas nossas redes sociais. O caixão tem o rosto do Dimebag, tá escrito o nome e tem uma frase. Tá falando, ele veio, he came to rock, né? Ele veio para o rock e ele tocou rock como nenhuma outra pessoa. Com o coração com o dobro do tamanho do Texas, nosso amado irmão, companheiro, mentor, ídolo e amigo.
Nós amamos você, Daime. Until we meet again. Até nós nos encontrarmos de novo. Gente, foi assim... E o Phil Anselmo foi no enterro? Então, a Rita, a namorada do Dimebag, disse... Porque o que aconteceu depois da morte? Muita gente, inclusive o Vinnie Paul nunca mais falou com o Phil Anselmo, tá? Claro. O Vinnie Paul faleceu em 2018 e eles nunca mais falaram, porque o que ele disse? Teve um motivo pra esse doido aparecer no nosso show. Foi porque o Phil Anselmo ficava falando o tempo todo que alguém tinha que dar uma surra na gente. Uhum. E se a gente ainda tivesse com a banda que a gente queria estar, que era o Pantera, a gente teria estrutura, a gente teria segurança, isso não teria acontecido. Assim, eu concordo com o que o Vinnie Paul falou? Não necessariamente, porque era um doido, eu acho que, sabe? Mas eu não consigo imaginar a dor pela qual esse cara passou. Então, assim, a Rita... o trauma. E, pra mim, tá? Minha opinião pessoal, gente, não sou médica, mas pra mim, o Anselmo é um narcisista, porque depois da morte, ele teve a cara de pau de fazer um vídeo com lágrimas de crocodilo, reclamando que a família do Dimebag não deixou ele no enterro. De novo, sempre chorando. A vítima do problema que ele mesmo cria. Exatamente. Ai, como depois, você ousa não me deixar ser seu amigo depois que eu claramente recusei sua amizade? Tipo, assim, é sempre a vítima de um problema que ele claramente criou. E eu concordo com o Vinnie Paul, porque é um problema que vem toda a extrema-direita, que é a questão que você acha que você pode falar o que você quiser e que não tem consequência. Mas só que tem, porque sempre pode existir um maluco que vai pegar aquela frase, que vai interpretar de uma forma errônea e vai fazer uma loucura. A Rita Haney, ela falou que se o que ela iria armada pro enterro, que se o Phil Anselmo aparecesse, ela ia fazer questão de ser ela que ia meter uma bala na cabeça dele. Então foi assim, então o Phil Anselmo não foi. O Vinnie Paul não voltou, né, como eu falei, pra mídia até 2006. E aí ele formou, em 2006 ele decidiu formar uma nova banda que chama Hell Yeah. Nos próximos 10 anos eles lançaram 5 álbuns e fizeram turnês pelo mundo, né? Mas, gente, os fãs nunca pararam de perguntar pra ele sobre a treta com o Anselmo e sobre a morte do irmão. E ele nunca... A postura dele era: isso não é tema de imprensa, eu não vou falar sobre isso é entre eu e o Anselmo. Elegante. Mas perguntavam muito: o Pantera vai voltar? O Pantera vai voltar? O Pantera vai voltar? E o que o Vinnie Paul sempre foi assim, extremamente adamant, assim, extremamente decidido, curto e grosso. Enquanto eu for vivo, o Pantera nunca vai voltar. O Pantera morreu com meu irmão. Era a nossa banda, era um projeto meu com ele. Não vai voltar. Enquanto eu for vivo, não vai acontecer. Não vai acontecer. Para, não tem. Odeio aquele cara. Se aquele cara não tivesse sido o bosta que ele é, o meu irmão não teria morrido. Então, assim, foda-se. Não vai ter. E por que eu fico puta? O Vinnie Paul faleceu em 2018 de um problema no coração com 50 e poucos anos. Adivinha se o Anselmo não veio começar o Pantera de novo? Obviamente. Obviamente, enfim, eu vou falar disso um pouco mais tarde. A Rita Haney, que tava com o Dimebag há o quê? 20 anos? 18 anos? Não sei. Ela se abriu pela primeira vez sobre o ocorrido em 2019, quando fizeram 15 anos que o Dimebag morreu. E ela fez um post que também me deixou com os olhos molhados, que eu vou ler pra vocês, que foi: bem, aqui estamos nós no dia D. 15 anos. Já faz tanto tempo assim. Eu com certeza sinto falta daqueles olhos. E de você me dizendo: venha para o seu lugar favorito. E então tocar o espaço entre seu pescoço e seu ombro. Você sabia que aquele realmente era meu lugar favorito. Ai, eu fico até... Estar presa dentro de mim mesma desde ontem me deu muito tempo para recordar tantos momentos diferentes. A única vontade que senti hoje foi uma necessidade estranha de verificar as horas. E então eu percebi que eu estava assim porque era mais ou menos o horário em que eu tava saindo da garagem e ela tava indo encontrar com ele. E que eu tava saindo da garagem no Rockbox e recebi a ligação de Vinnie. Estranho como as coisas ainda podem ser tão vívidas depois de todo esse tempo. Eu penso em como eu não conseguia ficar com raiva de você porque você sempre me fazia rir. E mesmo agora, quando eu choro, você faz algo engraçado aparecer na minha cabeça. Então eu engulo em seco, o que tem sido um pouco difícil hoje, já que estou lutando com uma dor de garganta. Não é a melhor hora pra ficar presa no sofá. Esse geralmente é o tipo de merda que eu escrevo em meus diários, então peço desculpas por tagarelar. O objetivo desse post é agradecer. Obrigado a todos por amá-lo e lembrar dele.
Também obrigada a todos os pensamentos e palavras gentis que recebi hoje, em todas as plataformas sociais. Ainda tenho a melhor vida. Obrigada, Daryl. Ela ainda recebe, ela é uma das beneficiárias do estate dele. Eu fico muito triste, porque o Jerry, ele enterrou a família inteira, né? A Carolyn, ela faleceu em 99 de câncer. Nossa. Com a morte do Vinny em 2018, o Jerry é o único que fica vivo. Ele sobreviveu, assim. Ai, gente. Ninguém devia sobreviver, os filhos. Depois, uma coisa que eu também achei bonita é que depois que o Vinnie Paul faleceu, o Gene Simons também deu o caixão pra combinar com o do Dimebag. Os dois são enterrados juntos em caixões que combinam com os rostos dos dois. Ai. E a galera vai tanto visitar que eles tiveram que colocar uma cerca, porque o pessoal tava depredando o cemitério pra ir visitar e tirar foto e tal. O que é fofo, né? E aí o que me deixa puta foi realmente, em 2022 o Phil Anselmo anunciou que ele ia reunir o Pantera. Que é o que ele, né? Porque na cabeça dele, o Pantera é ele. Ele juntou o Rex Brown, foi o que sobrou, né? O baixista. No começo, o Zakk Wylde se recusou a participar do projeto, depois devem ter dado muita grana pra ele, porque ele aceitou esse ano. Mas, e é isso que eu fico puta. Você tá na banda, aí você termina a banda, porque os seus bandmates não aguentam mais você fazendo saudação nazista no palco sendo um escroto. E aí você reúne o Pantera e o que você faz? Você faz uma saudação nazista e é um escroto. Por conta dessa postura nos shows, o Pantera já teve shows cancelados na Alemanha e na Áustria esse ano. Era pra eles se apresentarem na Áustria no dia 31 de maio, se não me engano. Não vai acontecer. Então, a banda está tendo vários shows cancelados com essa formação nova, porque o mundo mudou e a postura antissemita do Phil Anselmo a postura racista do Phil Anselmo não é mais aceita. Enfim. E essa é a história da morte do Dimebag Daryl, gente. Maravilhosamente bem contado pela Renata. Obrigada. Eu fiquei emocionada, ainda bem que eu consegui não chorar no meio, porque eu... Nossa! Eu chorei. Nossa, gente. Eu chorei por você. Gente, que... Eu não sabia que tinha tudo isso. Eu acho que eu nunca entrei nos detalhes também dessa história. Eu não sabia que tinha tudo isso. E eu já não gostava do Phil Anselmo. Agora, então... Pior. O que eu penso... e até hoje... o problema é que até hoje ele fica tentando falar... ele fica tentando se eximir de culpa e pagar de injustiçado. Aí ele culpa os fãs, ele fala que a culpa era a fanbase. Obviamente. Obviamente. É sempre isso. É tipo, eu só falei aquilo. Eu só falei que ele tinha que tomar uma porrada em várias oportunidades. Eu incitei a violência física contra um ser humano. Mas é obviamente que a culpa não é minha. E assim, gente, não tem como você prever, realmente, não tem como você prever que uma pessoa que seja mentalmente instável não esteja recebendo o tratamento adequado que ela tanto precisa, vai subir no palco e atirar numa outra pessoa. Tipo, não tinha como o Phil Anselmo prever nada disso. Mas é por isso que a gente fala que você não pode incitar a violência, porque você fala e você nunca sabe quem tá recebendo as suas palavras. Você nunca sabe quem tá ouvindo. Às vezes é uma pessoa que vai falar, ok. Às vezes é uma pessoa que vai seguir a ferro a fogo, às vezes é uma pessoa que é mentalmente instável e que não está recebendo a atenção e o cuidado que precisa e merece. Então... tomem cuidado com o que vocês falam. Exatamente. Só um parênteses, depois da morte, em 2005, o Phil Anselmo foi fazer a cirurgia na coluna e parou de usar droga. Pau no cu dele, foda-se ele, devia estar morrendo. Então, em 2016, agora ele parou de beber também. Foda-se, agora ele é saudável agora, foda-se ele. Agora ele quer viver até os 80, ele. Não, meu ponto é só que ele é racista sóbrio também, não dá nem pra ele falar que é porque foi mal, tava doidão, sabe? Porque agora, desde 2016, nem beber ele bebe mais. Ele falou que ele parou completamente com os opioides em 2005 por conta do que aconteceu com o Dimebag. Ninguém liga. Que pra mim também que pra mim também é uma tentativa de chamar atenção. E é por isso que eu acho que as coisas que ele fala é meio que pra ter clout, sabe? Porque... ele é o cara que ele precisa estar sempre... Ele precisa que estejam falando dele. E quando ele acha que não estão falando dele o suficiente, ele vai lá e inventa alguma coisa pra falarem dele. Pra mim, é extremamente de mau gosto. Eu, enquanto fã, assim, de música, enquanto pessoa que gosta de metal, é uma banda que eu não iria ver. Não. Porque eu penso que o Vinnie Paul expressou... Não foi uma coisa que o Vinnie Paul não falou nada. O maluco falou, a banda morreu com meu irmão.
não vai ter reunion enquanto eu estiver vivo. Ele literalmente falou só por cima do meu cadáver. E aí o filho da puta vai lá. E aí o filho da puta vai lá e literalmente passa por cima do cadáver dele. Porque foi só isso que faltou ele fazer. Sim. Foi isso. Ele só faltou tocar então, assim, no cemitério, né? Ele só faltou ir em cima... só faltou ele ir até lá pra pisar, literalmente. Porque o cara expressou, tipo, a banda morreu com o meu irmão. E eu penso que, assim, os irmãos Abbott tiveram a finesse de pensar, não vamos colocar outra pessoa no lugar do Anselmo no Pantera, porque vai gerar todo um problema, e porque a gente gosta de música, a gente cria outra banda, não tem problema. Que foi uma finesse que o Anselmo não teve. Sim. Eles seguiram tipo, eu acho que ficou meio claro que, ok, a voz dele é boa, mas pra mim ele é um músico medíocre, que não conseguiu fazer sucesso com outros projetos, e que agora tá tirando o Pantera do, tipo, tentando reinventar uma coisa que morreu com os dois irmãos porque ele tá precisando de dinheiro. Pra mim é isso. Seria muito mais fácil substituir um vocalista com uma voz parecida do Phil Anselmo do que um guitarrista foda. Sim. Que nem... sei lá, então não eu acho um foda. Guitarrista foda, mas uma pessoa boa, comprometida, uma pessoa que carrega a alma do rock, que carrega a alma do metal, e não é um poser... Mano, a única pessoa que tinha alguma coisa de ruim pra falar do Dimebag era o Phil Anselmo, que era o melhor amigo, que em teoria era o melhor amigo dele, porque o cara morreu, ele foi fazer um vídeo. O vídeo é ridículo, sério. A gente vai pôr o vídeo nas nossas redes sociais. Ele, sabe aquela pessoa que ele chora que nem a Amber Heard? É isso. É isso, é ridículo. Ele chorando e o choro é reclamando que não deixa ele no enterro, falando: ai, não me deixa eu ir no enterro do meu irmão. Tipo aquele meme da Regina Casé, da Regina Duarte chorando. Isso mesmo, é ridículo, sério, é ridículo. Ai, gente. É isso, gente. Essa história é triste e também é uma história de hate ao Phil Anselmo. É isso. Se quiserem ouvir Pantera, ouçam os discos antigos, com a formação original. Sim, exatamente. Cowboys from Hell. Sim. É isso, gente. É isso, gente. E muito obrigada, dona Juliana, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Eu adorei. Você e a Carla são sempre bem-vindas neste podcast. Todas as vezes que vocês quiserem nos visitar, estamos aqui. Sempre aqui. Natália talvez não esteja mais no chão da sala, mas talvez esteja também. Talvez eu levante do chão, talvez o meu estúdio fique pronto até a próxima visita. Muito obrigada, dona Renata, pela história. Lindamente contada, como sempre. Lindamente pesquisada, como sempre. E é isso, gente. Sejam bons. Busquem conhecimento. E pau no cu do Phil Anselmo. Pau no cu do Phil Anselmo. Racista do caralho. Pau no cu dos nazistas. Mas não vai lá atirar nele, tá? Isso não é uma mensagem pra você ir lá atirar nele, tá? Guarda Ninguém tá falando que ele merece apanhar. A gente só tá falando que, como boas pessoas da geração da internet, falem mal dele na internet sem fazer mal. É só isso. Muito no Twitter. Só isso. E podem também só ignorar, não ouvir. Exato. Ou só boicote, não deem dinheiro pra ele, gente. Não deem pois dinheiro. E parem de ser vítima da situação que vocês criaram, tá? Exatamente. Vocês não são vítima, vocês são os vilão da história. Você sabe quem você é, Jefferson. Tchau, gente. Tchau. Tchau.